Atenção, amigos! Notícias de última hora. Irão cancelar a votação da PEC 23 e, com isso, grandes chances do auxílio emergencial voltar a ser pago até dezembro de 2022. Assista até o final. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão imediata do trâmite da PEC dos precatórios no Congresso e a anulação da votação em primeiro turno. Segundo o deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, teria desrespeitado a Constituição ao permitir que deputados que estavam em missão oficial no exterior votassem. Essa mudança foi aprovada pela mesa diretora da Câmara. Maia também questiona a aprovação de uma emenda aglutinativa sobre um tema que não tinha sido discutido na comissão especial, como manda o regimento. A emenda incluiu na proposta a prioridade de pagamentos de precatórios do antigo Fundef, o que possibilitou a aprovação da PEC em primeiro turno, inclusive com o apoio de parlamentares da oposição. Numa outra ação que também questiona a validade da aprovação da PEC em primeiro turno, a ministra Rosa Weber, do STF, deu 24 horas para a Câmara enviar explicações sobre a votação. Rosa Weber é relatora da ação em que 7 deputados pedem para o Supremo anular a votação da última quinta-feira, também alegando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, desrespeitou o regimento interno. Deputados recorreram ao Supremo Tribunal Federal para anular a sessão em que foi aprovada em primeiro turno a PEC dos precatórios. Parlamentares de 5 partidos foram ao Supremo Tribunal Federal questionar 2 ações, coordenadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, para aprovar a PEC. Os parlamentares alegam que Lira desrespeitou o regimento interno. Primeiro, Lira teria liderado uma mudança aprovada pela mesa diretora para liberar a votação à distância de deputados que estavam no exterior, em missão oficial. Lira também permitiu uma mudança no conteúdo da PEC que não tinha sido discutida na comissão especial. Nas negociações, recorreram a um mecanismo, uma emenda aglutinativa que incluiu na PEC a prioridade de pagamentos de precatórios do antigo Fundef. Por causa dessa mudança, alguns deputados de oposição votaram a favor. PDT e PSB juntos deram 25 votos para a proposta. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno com apenas 4 votos além do necessário. Na ação, os parlamentares de oposição pedem que o Supremo conceda uma liminar para suspender até o julgamento definitivo a tramitação da PEC na Câmara dos Deputados. Pedem também para anular a votação da emenda aglutinativa, bem como os trâmites legislativos dela decorrentes. O relator da PEC dos precatórios, deputado Hugo Mota, do Republicanos, afirma que não houve irregularidade, que a votação seguiu as normas da Câmara e que os questionamentos são decorrentes da luta política. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, prepara um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal, apontando a inconstitucionalidade da tramitação da proposta. Maia afirma que a emenda aglutinativa abre um precedente grave, pois permite que matérias novas alcancem diretamente o plenário já durante a apreciação de uma PEC, comprometendo de forma irreversível a transparência do processo legislativo. Segundo o deputado, há a possibilidade de esconder decisões constitucionais centrais da opinião pública, até que seja muito tarde para mobilizar a sociedade contra arbitrariedades e abusos praticados por maiorias eventuais no Congresso, preocupadas exclusivamente com seus interesses políticos. Em entrevista à Globo News, Maia afirmou que a atitude de Lira foi uma manobra no regimento interno. Rodrigo Maia argumenta que sugestões que mudem o texto só podem ser feitas em plenário se já tiverem sido apresentadas na comissão especial, o que não ocorreu. A prioridade para os precatórios do Fundef foi inserida pelo relator após o texto chegar ao plenário. O que se fez? Apresentou uma emenda aglutinativa. O que é emenda aglutinativa, para aqueles que não conhecem? A palavra já diz. Você está juntando 2 partes. O que o regimento permite? Que você junte partes do texto original ou junto com as emendas oferecidas. Como não há emenda oferecida, você não tem como aglutinar nada, você não tem como juntar nada
na matéria. Você não pode ter uma emenda aglutinativa de temas que não existem, ou no relatório do relator para ser votado, ou na emenda constitucional. O que ele fez? Apresentar uma emenda aglutinativa com textos que não existem na PEC e de emendas que não foram apresentadas. Então, eu digo que é uma emenda fantasma que a Câmara votou. A Ordem dos Advogados do Brasil concorda com o argumento de Rodrigo Maia. A entidade divulgou nota hoje afirmando que questiona a legitimidade da votação, em primeiro turno, no plenário da Câmara da PEC que altera o regime de pagamento dos precatórios por descumprimentos do regimento interno e que estuda possíveis ações legais para suspender o resultado. Nas votações em que houve mudanças no plenário, o texto alterado voltou para a comissão especial antes da votação em segundo turno. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que não pretende fazer isso. A intenção é concluir a tramitação na casa na próxima terça-feira. E antes mesmo da votação dessa semana, deputados de oposição afirmaram que o governo estava liberando dinheiro de emendas em troca de apoio à PEC dos precatórios. A primeira tentativa de votar a PEC foi no dia 27 de outubro, mas não houve quórum. De acordo com um levantamento da Associação Contas Abertas, no dia seguinte, dia 28, foram liberados 429 milhões em emendas de relator. E no dia 29, mais 480 milhões de reais. Ao todo, mais de 900 milhões de reais. Em 2 dias, foram liberados 30% do total do mês, que foi de quase 3 bilhões. A votação em plenário ocorreu na madrugada de quinta-feira. As emendas de relator foram criadas pelo Congresso em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro. É um dinheiro reservado para ser liberado para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. Este ano, o valor previsto está em torno de 17 bilhões de reais. E não há transparência, não há critério definido para a liberação. Dados receberam e seus respectivos valores. O diretor do Contas Abertas afirma que esse dinheiro vem sendo usado como moeda de troca entre governo e parlamentares. Eu nunca vi um instrumento tão promíscuo de barganha entre o legislativo e o executivo. Essas emendas são inconstitucionais, elas ferem os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Elas estão sendo utilizadas como uma forma de cooptar parlamentares para que votem conforme os interesses do Executivo e de uma cúpula do Legislativo que está comandando esse orçamento paralelo, ou esse orçamento secreto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis se manifestar. Weber do Supremo Tribunal Federal atendeu agora há pouco a um pedido dos partidos de oposição e suspendeu o pagamento das chamadas emendas de relator. Vamos falar ao vivo com o repórter Júlio Mosquera, que tem os detalhes. Boa noite, Júlio. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Elter, e a todos que nos assistem. Na decisão, a ministra afirmou que o Congresso Nacional criou 2 regimes diferentes para a execução das emendas do Orçamento Federal. Ela considera transparente, o das emendas individuais de parlamentares e de bancadas. O outro, ela considera um sistema anônimo, sem transparência, é o das emendas do relator. Segundo a ministra, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa. Rosa Weber afirmou que o sistema de emendas do relator não é compatível com o regime democrático. Na decisão, a ministra disse: causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária entabulada entre coalizões políticas, para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais. Rosa Weber determinou a imediata suspensão do pagamento das emendas do relator e determinou também que governo federal e Congresso Nacional adotem medidas de transparência para a execução do orçamento.